Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, dando continuidade ao tema trauma. Hoje eu vou contextualizar para vocês Gritos na Noite, que é da editora Panini, tá? É uma HQ do Batman, super-herói que eu mais gosto. Bom, é do Archie Goodwin e Scott Hampton, da Panini Comics, tá? Mais uma vez, eu gostaria de ler para vocês só para ficar o que é o trauma. Aí eu vou ler porque pode ser considerado trauma quando um fato acontece e uma emoção congela, no sentido de tornar-se memória que acompanhará o ser por toda a vida, caso não seja ressignificado. Uma marca definitiva no psiquismo da pessoa, ou seja, a partir daquele episódio, a pessoa passa a direcionar sua vida direta ou indiretamente em volta do episódio, levado inconscientemente por aquela emoção congelada, uma marca, uma tatuagem na mente que não se apaga. Em termos da dinâmica psíquica, a emoção, que pode ser medo, vergonha, culpa, congelada, tem sua morada no cérebro, na parte mesolímbica, o reduto de todas as emoções, geralmente acionadas pelo instinto de autopreservação, a natureza mais básica do sistema psicológico. Portanto, trauma é quando o ser percebe e sente que sua vida biológica e ou psicológica está em risco iminente. Uma sinopse bem rápida. Tem alguém assassinando famílias, seja na periferia, seja na alta sociedade. Batman e o comissário Jim Gordon vão em busca desse assassino. Uma observação: essa história ela é de suspense, de investigação, de grandes surpresas. Embora eu não vá expor toda a narrativa, o desenrolar da história faz parte do meu objetivo. Para mim, eu vou ter que apontar quem é o assassino, esclarecendo o meu entender de como e por que o personagem teve esse desfecho. Então, assim, para quem principalmente gosta desse tipo de história, de investigação e tal, vai ser super frustrante, pessoal, se importar nessa questão, porque eu vou acabar com o mistério, com a surpresa dos leitores. Então, assim, se você gosta desse tipo, leia antes e depois veja o vídeo. Não tem como ser diferente, ok? E aí, mais uma vez, eu vou eleger os fatos que, no meu entendimento, fazem jus à história. E eu vou ler. Vou precisar do meu óculos, senão não vai dar certo. Tá? Só que é uma das primeiras páginas. Aparece, mas não dá pra gente identificar as falas do assassino, embora a gente, nesse primeiro momento, não identifique ainda. E ele coloca assim: os gritos adentram em seu sono, fazendo com que acorde. Mesmo acordado, não há como silenciá-los. Já é hora. Hora de colocar a máscara, o equipamento, hora da caçada. Em uma cidade repleta de presas. Porque aí ele se veste como o Batman, assim, parecido com o Batman, tá? Por isso que ele coloca, hora de colocar, ele se parimenta mais ou menos como um morcego, tá? Bom, o que é, No início, tá, do quadrinho, existe uma festa para angariar fundos de um abrigo financiado pela Fundação Wayne, Bruce Wayne, Batman, tá? Os executores são Brian McLean, um psicólogo, chefe do abrigo, e sua irmã Sybil. Então, eu vou colocar aqui o que eles falam para o Wayne nessa festa, tá? É uma festa de angariar fundos,
E eles estão, e é o que eles falam, né, pro Wayne na festa. Eles estão falando do abrigo e tal. Ele coloca aqui: com o centro aberto e funcionando, ainda confrontamos apenas parte do problema. Eu e minha equipe estamos tratando de crianças após seus traumas. Com o tempo e cuidados, podemos ter sucesso. Se elas confiarem em nós, Deus sabe. Muitas não confiam. Mas se pudermos envolver suas famílias, abusadores geralmente também foram abusados, Wayne. Com os programas apropriados de terapia e aconselhamento, eles podem ser ajudados. O padrão pode ser destruído antes que a criança seja destruída. E aqui eu tenho uma ressalva sobre essa fala que ele coloca. Tá? Ele coloca o padrão no sentido de que toda criança é um potencial abusador. Não é verdade. Ou toda criança violenta é um violento a posteriori. É claro, existe uma grande possibilidade, mas não é um padrão definido, tá? Existe uma tendência, mas muitas crianças passaram por grandes adversidades, levam ao trauma? Levam, mas não necessariamente se tornam aquilo que foram. Ok? Então, esse acho que é importante deixar esse esclarecimento, tá? Bom, vou mostrar um pouquinho, eu vou mostrar só uma cena, tá? Porque eu acho que também não vou ficar, não é um intuito, porque essa cena aqui depois no final eu vou fazer uma reportagem sobre ela. Então, essa aqui, ó, é uma das cenas do assassino, tá? Tem um assassino matando famílias, pai, mãe, no caso aqui a criança também está morta. Então essa é uma das primeiras cenas do quadrinho. E depois as outras cenas eu não vou mostrar, quem quiser, tá? Porque acho que não há necessidade. Só que eles estão em busca de investigar esse assassino, ok? Mais uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é praticamente no final. Bom, pessoal, eu não vou mostrar o desenvolvimento do quadrinho, tá? É claro que existe no desenrolar do quadrinho toda a movimentação do Batman e do comissário Jim Gordon em relação a descobrir esse assassino. E eles vão juntando as peças, até que eles têm uma ideia, né? Eles têm um perfil desse assassino, tá? Aqui o que eu vou ler para vocês já é o final, porque na verdade assim, o que me interessa é a questão do trauma, que vai aparecer aqui no final. Quer dizer, o motivo, né, o que levou o assassino a fazer isso. Então eu vou ficar só com essa parte, que é o que interessa. Toda a investigação, como ela aconteceu, tal. Isso para quem tiver interesse, gostar desse tipo de Agatha Christie, né? Mais violenta, é óbvio. Leia o quadrinho. Só que eu vou estragar aí, porque eu vou dar o spoiler final. Ok? Vamos lá então. Nessa página aqui, o Batman com Joss Adam. Joss Adam é um dos assistentes desse abrigo. Lembra do abrigo que o Batman financiou? O Batman não, né? O Wayne financiou. Então, esse Joss aqui, ele é um dos assistentes. Eu acho que ele é o fisioterapeuta de lá. O Batman acaba, né, percebendo que tem ligação aí com os membros desse abrigo, e ele vai falar com esse Joss Adam, tá? E aí, ele tá falando assim, o cara, tá? Bem que treinei a vida inteira para enfrentar. Os vampiros, o cara tá falando, tá? Uma unidade de elite do exército americano.
Passei o dia todo no computador vasculhando arquivos do governo. Desculpa, esse é o Batman nas investigações dele. Ele coloca os vampiros, uma unidade de elite do exército americano. Passei o dia todo no computador vasculhando os arquivos. Você fazia parte deles na América Central, Adams. O que aconteceu lá? Como isso se conecta ao que está havendo em Gotham agora? Pergunta o Batman. E o cara coloca, aconteceu muita coisa. O mais importante, as crianças morreram. Os vampiros, lutadores noturnos, nosso treinamento nos colocava em algum ponto entre agentes da CIA e as elites de combates, como os fuzileiros ou as forças especiais. Também nos colocava na América Central, ajudando os locais a controlar núcleos rebeldes. Só que não se podia confiar em alguns dos moradores locais. Alguns daqueles núcleos eram aldeias inocentes. E atacamos muitas delas, até perceber. Mais cedo ou mais tarde, os gritos mostraram a verdade. Às vezes, tão bem que pareciam durar para sempre. Aqui algumas cenas que ele está falando desses momentos. Se vocês verem aqui, ó, lá no fundo, aproximar um pouquinho, lá no fundo tem uma criança sendo mantida, né? E aí ele coloca que é o motivo pelo qual o Dr. McLean, o psicólogo do abrigo, era um de nós. Teve o nosso treinamento, serviu onde servimos. Um monitor psicológico, uma coisa nova que o governo estava testando. Seu trabalho era nos manter funcionais, apesar das famílias feitas em pedaços, apesar dos gritos de crianças assombrando nossos sonhos. E ele conseguiu. Me fez sobreviver. Outros como eu também. Nos manteve sãos durante um trabalho insano. Só que ninguém estava monitorando o doutor. Ele era eficiente conosco, porque estava lá, vivendo o que vivíamos, sentindo o que sentíamos. Mas ninguém notou que aquilo foi demais. Quando as crianças morreram, um sujeito sensível, o doutor, as pessoas, as suas dores, sensível demais, as crianças despertaram algo nele. E isso continua a assombrá-lo até os dias de hoje. E aqui nessa foto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa aqui é o doutor McLean, o psicólogo, segurando uma criança morta, né, nas explosões. Né? Bom, vamos continuar aqui. Depois disso, depois disso, o Batman, né, vai, claro, se confrontar com o Dr. McLean. São as últimas cenas do quadrinho, tá, pessoal? E aí o Batman com o Dr. McLean, você não é o único envolvido aqui. O McLean, isso mesmo, eu queria que você me detivesse, você ou a polícia, mas os gritos são tantos, eles não param. E não importa o que eu queira, é preciso responder a eles. A América Central me ensinou isso, mas não foi onde começaram, não. Eles começaram com minha irmã. Quando meu pai estava vivo e abusando dela. Sybil, não a mim. Às vezes as coisas são assim mesmo, mas eu podia ouvir, noite após noite. E tinha medo de admitir aquilo, de fazer alguma coisa, por anos.
Parte de mim queria agradar a meu pai, para me poupar do que Síbel sofria. Mesmo depois que ela e eu encaramos o que aconteceu e nos dedicamos a ajudar outras vítimas de abusos, a parte de mim ainda era atraída à profissão dele, ao exército, aos vampiros e aos gritos mais altos de todos. Os mais altos, até chegarmos aqui, e mais gritos do que jamais achei serem possíveis. Mas lentamente alguns deles ficavam mais fortes, um sinal mental, um sinal que com o tempo eu não pude deixar de captar. Pior ainda, eu não podia evitar de ver através dos olhos a criança atormentada. Eu tentei não olhar, não ouvir, mas as visões e os sonhos não podiam ser ignorados, não podiam ser calados. Eu precisava agir, fazer alguma coisa, qualquer coisa, para dar fim a eles. E fiz, de novo e de novo, porque a cada vez que eu agia, mais gritos enchiam o meu cérebro. Separá-los ficou mais difícil. Minha própria violência mais descontrolada a cada vez que eu agia. E o mais difícil de todos veio do Hotel Royal. Um choro baixo entre um pesadelo de criminosos, viciados e famílias desesperadas, em que crianças gritavam através de cada porta. Ninguém iria notar o choro de um bebê naquela algazarra ou achar que era fora do comum se notasse. Quando finalmente adentrei naquele lugar infernal, com seus habitantes desesperançados, quando encontrei aquele quarto horrível, eu soube que era o fim. Ela estava morrendo quando cheguei lá, logo antes de você aparecer, morta, antes de eu chegar à rua e até chegar aqui. Os gritos estavam vindo de novo, mais deles e mais. Este país tem mais de 2 milhões de casos de abuso infantil. A cada ano, mais de 2.000 mortes. Gritos demais. Não aguento mais escutá-los. Alguém mais precisa escutá-los. Eu não aguento. McLean. Bom, lembram daquela cena que eu mostrei para vocês, a única, né, de matar? Foi a primeira cena do quadrinho, que toda a família estava morta, inclusive a criança. É essa cena que ele fala. Ele não matava as crianças, ele matava os pais, os dois, o algoz e o que mantinha. E quando ele chegou, como diz ele, a menininha já estava praticamente morta e ele não podia fazer nada. Então, nos outros casos, ele matou mais umas 3, 4 famílias aqui. Ele nunca matava a criança, era sempre o casal, tá? É disso que ele está falando. E aí vamos dar uma contextualização de tudo isso, né? Como eu disse acima sobre o trauma, entendo que o relato de McLean da sua infância, sobre o abuso que sua irmã sofreu com o seu pai e sua reação de se acovardar, teve um grande impacto na sua vida, onde possivelmente congelou uma emoção, que pode ter sido vergonha, de ser covarde, de culpa, de medo, seja o que for, tá? Fez uma marca no seu psiquismo, que a partir de então ou direcionou sua vida profissional ao universo ao qual ele teve contato, o abuso. Pessoal, de vez em quando vocês sentem uma batida, é que está tendo uma reforma no colégio. Não tem como eu dar conta disso, tá? Tornou-se psicólogo, possivelmente, para reparar um ato há tanto tempo feito, presente na memória, lembrando da sua omissão frente aos abusos do pai com a sua irmã. Psicologicamente, entendo que uma criança, um menino da idade
dele, que sem recursos, deve ter aí uns 6, 7 anos, diante da magnitude do pai, agiu em prol da sua sobrevivência, pois o instinto de autopreservação, risco iminente de vida, sempre fala em primeiro lugar, é automático. Tá? Ele tinha noção do que estava acontecendo, mas ele não tinha forças nem condições de ir contra esse pai. Tá? Enquanto adulto, ao tornar-se psicólogo de crianças em risco, sugere que ele fez um processo psicológico ao qual denominamos de identificação projetiva. O que é isso? Ele se identifica com o sofrimento das crianças em risco, ele passou por isso, como ele e a irmã estiveram um dia. Então, lembre-se, congela-se uma emoção e a partir de então, você direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente, você precisa de alguma forma ressignificar aquilo. Não de uma forma ideal, mas de alguma forma você precisa dar conta daquilo. No caso dele, ficou muito talvez o sentimento de culpa, né, por não ter conseguido ajudar a irmã e também se acovardar no sentido de que ele se tornou, era uma criança assim, né, procurava ficar na dele para o pai não fazer o que, né, fazia com a irmã. Então tudo isso ficou dentro dele. Ele foi para tentar, né, amenizar essa emoção, se tornar psicólogo de crianças que sofreram o mesmo que ele e a irmã sofreu. A gente chama que aconteceu uma identificação projetiva. Ele identifica o sofrimento da criança com o sofrimento dele. Tá? A sua ida à guerra, tá? Ser o suporte a soldados que aniquilavam tudo e todos sem discriminação, houve uma quebra de ética nele, uma contradição do que ele fazia, que era proteger. E agora ele estava ajudando, no fundo, sendo conivente com toda aquela destruição. Ele ajudava os soldados, mas ele ajudava os soldados a destruir. É uma quebra, né? Não encaixa. Você protege e destrói ao mesmo tempo. O psiquismo, diante dessa pressão, dessa divergência, estilhaça. E ele, num ato de reparação, se torna um justiceiro. E se torna um algoz aos que ferem as crianças, sejam os executores, sejam os coniventes. Por isso que ele matava o casal. Tá? Mas esse mecanismo não o livra das inconsistências, dos valores da vida, pois ele é um justiceiro, mas ao mesmo tempo ele é um assassino. Mais uma vez existe um conflito dentro dele. Ao mesmo tempo que ele se tornou um justiceiro, ele se tornou um assassino. E isso vai dilacerando ele. Isso vai corroendo a questão de identidade dele. Ele vai se perdendo nisso tudo. E quanto mais ele mata, mais ele quer matar, mais ele tem necessidade de matar. A coisa estava se tornando incontrolável. Talvez seja por isso que as vozes não cessassem de jeito nenhum. Porque não cessavam, porque as vozes... O desfecho não era positivo, o desfecho era negativo. Embora ele eliminasse os algozes, ele matava. Então as vozes continuavam. Não havia uma solução sadia nessa questão. O que posso concluir é que o tema que foi acordado na infância, que pode ser medo, impotência, insegurança, não foram resolvidos, apenas mascarados pelas suas tentativas de amenizá-lo. E ele perde a conexão com a consciência, a capacidade reflexiva. A instintiva não lhe dá alternativas, que é um tormento constante. Se ele tivesse ficado só como psicólogo, ele ia, né,
entre aspas, assim, era uma reparação, ele, de alguma forma, ele iria restituindo, ele iria apaziguando aquela dor, aquela emoção congelada ao cuidar das crianças. Entre aspas, era uma atitude construtiva, não que aquela emoção dele não era o suficiente para ela ser ressignificada, mas era para ele continuar vivendo e fazendo o bem. Quando ele foi para a guerra, aí não teve jeito. Aí a atitude dele de inconsistência, de ser o protegido e ao mesmo tempo ser o algoz, aí acaba estilhaça realmente a psique dele. Aí é demais, tá? Então, portanto, o trauma sofrido, quando criança, norteou toda a sua vida pregressa de adulto, onde emoções não foram ressignificadas, apenas dissociadas e deslocadas, levando a uma percepção, a um sentido de não se ter mais para onde correr, a não ser o fim de todo o sofrimento, que é quando ele dá cabo à vida dele. Ele chegou num ponto de tal destruição psicológica que ele não viu outro meio. Foi muito para ele. E ele achou uma solução. E aí? Mais uma vez um trauma percorrendo a vida de uma pessoa, levando ela a ter escolhas, algumas mais ou menos e outras terríveis, e não tendo um bom desfecho, né? Mais uma vez não teve um bom desfecho. O trauma pode ser ressignificado? Pode. Mas de forma construtiva, não destrutiva. Isso só piora a coisa, só acrescenta mais sofrimento ainda. E é isso. Espero que tenham gostado. Mas uma forma de apresentar, o trauma tem tantas formas de se apresentar, essa é mais uma forma. Um pouco, para mim, mais impactante, pelo trauma, pelo sofrimento dele e pelo desfecho. E, para finalizar esta série, no meu ponto de vista, o mais doído, o mais sofrido, que esse vai falar exclusivamente do abuso. Esse é de chorar. Mas é uma realidade que a gente não pode virar as costas, infelizmente. Ok? Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, comentem. Nos vemos no próximo olhar.